Olá pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo, trabalhando com vocês. Lembra das nossas aulas? Estamos falando então da história do Brasil, ok? Nós estamos falando das revoltas e movimentos sociais da Primeira República, 1889 até 1930. Basicamente tivemos alguns movimentos e revoltas sociais, e a última agora delas que nós vamos trabalhar com vocês, que faz parte do movimento tenentista. Separamos duas do movimento tenentista. O forte da tomada da Revolução do Forte, tomada do Forte de Copacabana, que faz parte da Revolução Tenentista, tá? Que nós já comentamos com vocês que está voltada com a ideia da injustiça social e lutar contra as oligarquias. E você tem a Coluna Prestes. Esse movimento foi um dos mais fortes que tem. Na verdade, ele tem uma aspiração, como nós comentamos com vocês, que o movimento tenentista ele tem duas aspirações. Uma aspiração da ideologia liberal e outra uma aspiração da ideia do movimento comunista. Tá? Quando se fala comunismo, nós temos que entender que é um movimento que você quer igualdade para todos sobre a régide do Estado. O problema é, tudo tem que ser comum. Tá? Mas a ideologia era comunista. Então, basicamente, esse movimento ocorreu entre 1925 e 1927. Ou seja, 2 anos ali os caras ficaram lutando. Tá? Então, lembrando que o movimento tenentista ele vai de 1922 vai até 1927. E de 25 a 27 nós temos a Coluna Prestes. Na verdade, foi um movimento político liderado por militares contrário ao governo da República Velha, que era basicamente a elite agrária. Os militares fizeram a revolução, voltaram para os quartéis, depois entregaram o poder na mão dos oligarcas, ok? Então, nesse movimento, você tem vários líderes que vão fazer parte dessa Coluna Prestes, mas o líder máximo é o quê? É o é o capitão Luiz Carlos Prestes. Era um capitão do exército. Pô, e o cara percebe, o cara tem contato com a ideologia socialista, comunista, tá? E o cara simplesmente ele assume essa postura de um ideal socialista para o país. Então o que ele faz? Então por isso que se chama a Coluna Prestes, porque é um movimento que ele vai liderar de 1925 a 1927. Basicamente, toda a insatisfação dos militares da década de 20 do tenentismo foi falta de democracia, fraudes nas eleições ou fraudes eleitorais, concentração de poder político, insatisfação com a elite agrária, exploração da classe mais pobre, socialmente desfavorecida e o fim do próprio coronelismo. O próprio coronel ele mandava muito mais que um sargento do exército. Mandava muito mais que um sargento de carreira às vezes. Então esses caras queriam o fim do coronelismo. Então esse movimento do tenentismo que estava junto com o próprio movimento da Coluna Prestes. Então o Coluna Prestes é um movimento que sai do tenentismo. Então basicamente, para democracia, fraudes eleitorais, concentração política na mão dos latifundiários, a insatisfação com a elite agrária e assim por diante, gente, ok? Então, basicamente, o que é? Já falamos para vocês o que é oligarquia, então vamos lá no conceito de oligarquia, né? E quando começa esse movimento da Coluna Prestes, né? Ele teve início no Rio Grande do Sul, no município de Santo Ângelo, que hoje até lá tem um memorial de Carlos Prestes, ou o memorial da Coluna Prestes. E basicamente foi o que, pessoal? Um dos maiores esforços do país, do movimento tenentista, que foi tentar conseguir adesão popular ao movimento. Mas foi uma utopia muito grande. Utopia vem de uma palavra do grego, grego é negação, topos, lugar. Utopia, lugar algum, não se chega a lugar algum. Até tem um livro do período moderno, renascentista, chamado A Utopia, de Thomas More, no qual ele fala sobre uma ilha e tal. É muito legal, vale a pena a leitura. Então o próprio movimento Coluna Prestes foi uma utopia, ok? Mas não deixou de ser algo que seja sempre de se contar a história, mostrar os fatos. Por quê? Porque ele vem de uma insatisfação muito grande da população. Tá? Então, basicamente, você tem um movimento lá, etc. Tá?
O movimento ele durou basicamente 2 anos, tá? Ele andou aproximadamente 25 mil quilômetros subindo do Rio Grande do Sul e foi parar. Uma parte foi dividida e chegou até o Paraguai, outra parte se dividiu e foi para a Bolívia, tá? Os integrantes da coluna Prece basicamente percorreram 11 estados brasileiros e depois eles se separaram no Paraguai, outro grupo foi para a Bolívia e outra parte ficou no próprio caminho junto no Brasil. Então, basicamente, eles andaram todo o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso. Eles não conseguiram passar em São Paulo, foram para Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Pernambuco, andaram por todo o sertão do Nordeste, inclusive, tá? No Amazonas. Então, eles andaram muito. Tá? Alguns estados não conseguiram ir. Então, os caras andaram muito. O núcleo fixo, mais ou menos, da coluna Prece, pessoal, tinha 200 homens. Tá? Só que, muitas vezes, entre militares, simpatizantes e pessoas da comunidade. O núcleo fixo, a base deles eram 200. Mas chegou a ter 1.400 pessoas nessa coluna. E todos eles lutando com esse ideal, né? E detalhe, toda a cidade que eles entravam, eles tentavam fazer o quê? Passavam pela cidade, tentavam convencer as pessoas para se revoltar contra a comunidade local. A estratégia do movimento basicamente era conversar com as pessoas e fazer propaganda contra o governo federal, ou contra a injustiça. Mostrava a injustiça social, defendendo as reformas políticas e sociais. Então eles faziam palestra, comunidade, falavam, tal, etc. Mas sempre com essa ideia de pedindo reformas políticas e reformas sociais. Tá? E eles mostravam qual era o objetivo, basicamente. Era percorrer todo o território brasileiro, da coluna Prece, incentivar a população a se rebelar contra o próprio governo, incentivar a população a se rebelar contra as elites agrárias, os coronéis, tá? Basicamente isso aí. Outros objetivos era derrubar o próprio governo do presidente Arthur Bernardes, implantar o voto secreto, que o voto então ele era aberto, lembra aquela história do voto de cabreiro que eu passei para vocês? Transformar o ensino fundamental obrigatório no Brasil, não era obrigatório, entendeu? Acabar com a miséria, tudo bem, é necessário, é importante, mas os caras estavam vendo que era necessário isso aí. E acabar com a injustiça social no Brasil. Pô, cara, os caras andarem 11 mil quilômetros, os caras andarem o país inteiro, tá? Pregando isso aí, pô, os caras eram muito resistentes, tá? E começou com essa ideia do Carlos Prestes, aí do mundo esse capitão do exército, Luiz Carlos Prestes, que automaticamente o movimento termina em 27. Carlos Prestes se torna um guerrilheiro, ele vai embora, se esconde na Bolívia, e depois, em 1931, vai morar na União Soviética. Retorna ao Brasil em 1934. Ele, na verdade, ele entra para o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, tá? Que foi perseguido mais tarde pelo Getúlio Vargas. E uma coisa interessante, ele volta como um agente espião, não tenho dúvida nenhuma, ele foi agente secreto da União Soviética. Teve treinamento militar. E ele volta com uma mulher chamada Olga Benário, que é o grande amor da sua vida. Ok? Então, uma história bem interessante. Então, ele nasceu em Porto Alegre, 3 de janeiro de 1898, faleceu em 7 de março de 1990. Tá? É um militar político do Partido Comunista do Brasil e uma das pessoas mais influentes que nós tivemos no país hoje. Tá? Foi um movimento que enfraqueceu realmente a República Velha. O cara participou de 50 batalhas, não perdeu nenhuma. Tá? E abriu caminho para a Revolução de 30 de Getúlio Vargas. Ou seja, ele abriu esse leque e Getúlio Vargas percebeu isso aí e abriu e começou então o quê? Getúlio Vargas assumiu o poder em cima do quê? Dos ideais da coluna Prestes do movimento tenentista. E ele chega ao poder. Tá? Então, o próprio coluna Prestes, o movimento tenentista, enfraquece o governo de Arthur Bernardes e os que estavam desde 1922 até 27, e ele deixa essa brecha. E Getúlio Vargas,
ele vem com esse projeto de modernização, reorganização do país, reestruturação da democracia, obrigatoriedade de tudo. Então, esse foi a grande consequência da coluna Prestes. Deixar espaço, deixar uma lacuna, e Getúlio Vargas foi muito esperto. Ele aproveitou essa ideia aí dos ideais da coluna Prestes, ele absorveu e colocou em prática. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a última aula que nós temos agora sobre o movimento tenentista. E um abraço para vocês, jovens. Até mais, estamos aí.